Olá, aqui é o professor Edgar. Continuando com o Tinkercad, nessa videoaula eu vou fazer a implementação de um flip-flop tipo RS básico com portas NOR. Eu vou utilizar para isso um circuito integrado comercial 74HC02. É um circuito integrado que possui 4 portas NOR de 2 entradas. E vamos analisar modos de operação. Análise também muito importante, porque essa análise das entradas determina o modo de operação do flip-flop. E esse modo de operação é ditado pelas saídas. Então, eu tenho duas saídas, uma saída normal e outra saída complementada, e que fornece dois modos de operação que são fundamentais, que são importantes nos flip-flops, set e o reset. Vamos entender o que são flip-flops, começando pelo RS básico. Aqui eu tenho ele representado em um bloco. RS são duas entradas, R de reset, S de set. Duas saídas, Q e a Q complementada. Veja que tem um inversor nesta saída. Esse bloco aqui nada mais é do que esse circuito representado por essas duas portas NOR. Observe que a saída desta alimenta a entrada desta e a saída desta alimenta a entrada desta. Vamos ver isso como é que funciona na prática. Entradas R e S. Saída Q. Q complementada, e aqui muita atenção no diagrama do circuito integrado, principalmente com relação à identificação dos pinos. 2 e 3, 5 e 6 são entradas, o 4 e 1 são as saídas. Nós vamos utilizar duas portas lógicas, neste CI 7402. Muito bem, vamos falar sobre entradas e modos de operação. Aqui eu tenho o flip-flop básico, aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, só que aqui tem um detalhe importante, que são os modos de operação. O que significa isso? Dependendo do nível lógico nas entradas, eu tenho um modo de operação para o flip-flop. Veja bem, eu estou comentando isso com o RS básico, mas todos os flip-flops, a partir do RS básico, são várias variantes, elas possuem as mesmas características, uma saída e a outra saída complementada. Se essas saídas não se complementam, então o flip-flop não tem utilidade nenhuma para determinados projetos. Nenhuma. Muito bem, vamos ver o que significa isso. Quando S é igual a 1 e R é igual a 0, veja bem, quem está prevalecendo? S é igual a 1, 7 igual a 1, R é igual a 0. Então, o modo de operação dele é 7. O que significa? 7 é quando Q é igual a 1 e a saída complementada, o Q barrado, ou Q complementado, é igual a 0. E aqui, quem está prevalecendo? R. R é igual a 1. Então, ele entra no modo reset. O que significa o modo reset? Esta saída é 0 e esta saída aqui é 1. Quando eu coloco 0 e 0 aqui, S é igual a 0, R é igual a 0, não muda o estado. Se aqui estava 1 e aqui estava 0, continua. Se aqui estava 0 e aqui estava 1, continua. Só que tem um detalhe. Por exemplo, se aqui é 1 e aqui é 0, significa que ele está no modo de operação 7. Só que aqui, o modo de operação dele não é o 7, é o hold. Por quê? Porque quem está determinando esse modo de operação são as entradas. Muito bem, agora eu vou colocar 1 e 1 aqui. 1 e 1 significa o quê? Que essas saídas elas não vão se complementar. Ou elas vão ser 0 e 0 ou 1 e 1.
Isso vai depender do tipo de portas lógicas que estão sendo utilizadas na implementação do flip-flop. Muito bem. Daí a gente deduz o seguinte. O flip-flop só serve realmente para nós, para circuitos, para projetos, quando ele está no modo set ou reset. Esse hold aqui significa o seguinte, ele vai segurar ou o modo set ou o modo reset. E aqui então um detalhe, ó. Quando S é igual a 1 e R é igual a 1, então veja bem, tem um ponto de interrogação aqui. Via de regra, significa que as saídas não se complementam. Então vamos partir para a simulação e vamos entender alguns detalhes que são importantes na análise de um flip-flop. Eu estou aqui com o Tinkercad aberto e o circuito já montado. Q é complementado, ou seja, saída e a saída complementada, entrada R, entrada S. Veja bem, quando o cursor estiver nesta posição, nível lógico 1. Se ele estiver nesta posição, nível lógico 0. A alimentação com 5 volts é um TTL, da família TTL, esse circuito integrado. E, muito importante, a pinologia. Verificar direitinho as ligações, que vai funcionar maravilhosamente bem. Vamos entender, então, um pouco mais do funcionamento do flip-flop. Eu criei aqui uma tabela com 9 instantes. Todas as vezes que nós formos analisar um flip-flop, eu tenho que ligar, evidentemente, o circuito. Então, ele vai começar num estado que nós chamamos de estado inicial, que é esse aqui, que é chamado QN. Eu estou pressupondo que o estado inicial é 7. Significa, então, o seguinte, ó, 7, S tem que ter nível lógico 1 e R nível lógico 0. Exatamente aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco. Significa o seguinte, que quando eu ligar o meu circuito, este indicador vai estar aceso e este aqui apagado, porque ele vai estar no modo set. Está aqui, set é quando Q é igual a 1 e Q complementado é igual a 0. Vamos ligar o simulador? Pronto, liguei o simulador, eu tenho aqui Q igual a 1, Q barrado igual a 0. Esse, então, é o estado inicial. Quando eu coloco Qn mais 1 e Qn mais 1 barrado, significa o seguinte, que quando eu aplicar 0 e 0, isso aqui vai ser o estado das saídas após a aplicação do pulso na entrada. Então, vamos lá. Ó. Eu vou colocar 0 e 0. 0 e 0 significa o quê? Não muda de estado, ou seja, ele vai manter estas condições. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1, vou colocar 0 aqui. Ó. Quando eu colocar 0 aqui, ó, não houve alteração nenhuma. Então, nós dizemos que, embora ele esteja setado, o modo de operação é hold, em função do quê? Das entradas 0 e 0. Eu vou colocar agora reset é igual a 1. Então, eu venho aqui, coloco reset igual a 1, significa o quê? Que as saídas se complementaram. Quem está prevalecendo? R igual a 1, então o modo de operação é reset. Eu vou colocar 1 e 1. Eu vou observar aqui, normalmente a gente indica com um ponto de interrogação, porque esse estado é indeterminado ou proibido. Essas saídas não vão se complementar. Então, eu vou colocar 1 e 1. Elas não se complementaram. Então, isso aqui é o modo proibido, modo indeterminado. Conforme eu havia dito para vocês, dependendo do tipo de portas que forem utilizadas na implementação,
as saídas não se complementarão, ou seja, aqui posso ter 0 e 0 ou posso ter 1 e 1. Das duas formas, das duas maneiras, elas não se complementam. Então, o flip-flop não tem utilidade. Muito bem. Vamos partir agora para S igual a 1, R igual a 0. Então, ele deve entrar no modo de operação 7. Q igual a 1, Q barrado igual a 0. Então, eu vou colocar isso aqui em 0. Então, ele entrou no modo de operação 7. Vou colocar aqui 0. Então, o que vai acontecer? Ele vai continuar no estado anterior, só que o modo de operação aqui é hold. Continuou no estado anterior, hold. Vamos lá para o reset, 0 e 1. Reset. 1 e 1. Proibido. Agora eu vou colocar 0 e 0. 0 e 0. Observe que ele manteve o último estado válido, o reset. Então, hold manteve o estado anterior válido, que é o reset. E agora aqui vou para o proibido, né? 1 e 1. Coloco 1 aqui, 1 aqui, entra no modo proibido. É dessa forma, então, que nós fazemos a interpretação do funcionamento do flip-flop. Esse aqui é um flip-flop básico, mas é a partir daqui que nós conseguiremos entender as variações dos flip-flops. Então, nós temos flip-flop do tipo D, flip-flop do tipo JK e o flip-flop do tipo T. É o que nós vamos ver nas próximas aulas. Era isso que eu queria passar para vocês no momento. Obrigado por ter assistido esta videoaula, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!